Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior a que se comparar. Esperança viva, tua presença, Senhor. Eu já conheci mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar juntos. Não há nada melhor, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, Espírito, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado
As irmãs, somente as irmãs cantem. Olá, irmãs. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Inunda, Senhor. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Os homens. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória. Todos bem forte. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo nos sonda e nos conhece no mais profundo do nosso ser. Ele sabe como nós devemos nos apresentar. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso com ações de graças, mas com arrependimento, reconhecendo que nós não somos nada diante do poder desse Deus maravilhoso. Nós vamos ter um tempo, irmãos, de confissão de pecados. Queremos ter um tempo diante do Senhor, para que nós entremos na presença do Senhor, com nossos corações purificados, mais uma vez, pelo sangue de Jesus, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele está revelando, Ele está sondando. Apenas diga: Senhor, e peça perdão aos seus pecados. Queremos entrar com alegria, com júbilo, com celebração. Tenha esse tempo na presença do Senhor. Entramos em tua presença, ó Deus, lavados, purificados, mais uma vez justificados. Ó Pai, nesse momento o diabo não tem acusação contra nós. Quando os teus olhos passam por esse lugar, o Senhor vê-nos cobertos pelo sangue de Jesus, protegidos, ó Deus, lavados, justificados mais uma vez, aleluia. Porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, ó Deus, nós entramos em tua presença, agraciados pelo sacrifício de Jesus, com fé, com ousadia, porque tu és o Deus digno de receber o nosso louvor, aleluia. Nós te louvamos e agradecemos no nome glorioso de Jesus, amém. Amém. Nós queremos cantar um hino, irmãos, que diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. E quando você declarar firme nas promessas, você tem promessas que Deus vai cumprir na tua vida. Permaneça firme, fique nessa direção e você os verá cumprir. Vamos cantar, irmãos, com alegria? Vamos lá.
nas promessas do seu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Em amor ligado com a sua luz. pelo verbo eterno, pelo verbo eterno. Alegre da luz, firme nas promessas de Jesus. Vai o coro lá. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A igreja lá. Diminui. Tá bonito, irmãos, tá bonito. Mais uma vez, bem forte. Firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez lá, igreja. Firme. Firme nas promessas. Vamos lá, todo vapor, todo mundo. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode fazer mais forte isso em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia, Senhor. Nós estamos firmes nas tuas promessas, estamos firmes nas tuas palavras, estamos firmes, solidificados no verbo, a palavra, o Logos de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso maravilhoso Mestre, a quem servimos, a quem adoramos. Nós não estamos firmes nas promessas dos homens, nós não estamos firmes nas promessas da sociedade, nós não estamos firmes nas promessas do governo, nós estamos firmes, solidificados, enraizados
firmados nas promessas de Jesus. São essas promessas que trazem vida, conforme os seus discípulos disseram: para mais onde poderemos ir, Senhor? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E essas palavras e essas promessas estão sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, dá um abraço nessa pessoa perto de você e diga: fica firme nas promessas, hein? Cumprimente pelo menos o máximo possível de pessoas perto de você. Dê um abraço bem caloroso. Fica firme, hein? Fica firme. E você que nos assiste pela internet, Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. E que você também possa sentir toda essa alegria de estar aqui nesse lugar, também acompanhando online. Sejam muito bem-vindos essa noite, terceiro encontro do Mergulhando nas Águas Tranquilas, segundo dia, terceiro encontro, porque hoje de manhã nós tivemos às 9 horas da manhã. Se você não veio, você poderia fazer assim: perdi. E de fato, você perdeu. Hoje às 9 da manhã, Deus ministrou nosso coração, foi um tempo precioso aqui nesse lugar. E nós estamos aqui numa temática, numa direção de Deus, onde Deus tem mostrado a respeito da identidade e a respeito do destino nosso. O nosso irmão Paul, que é presbítero da Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, que eu vou apresentar para vocês já já, está direcionando o nosso coração nessa linha. E hoje o Espírito Santo tem uma palavra muito forte também ao nosso coração, para nos mostrar a respeito da nossa identidade e do nosso destino, a nossa profundidade na nossa identidade na presença de Deus. Então, você que está vindo hoje pela primeira vez, você já perdeu 2 dias, eu queria que você, 2 ministrações, eu queria que você não perdesse mais. Por quê? Porque amanhã às 8 horas tem, terça-feira às 8 horas tem, quarta-feira, e aí pastor, quarta-feira tem também, e quinta-feira, pastor, quinta-feira tem também. E na sexta também tem mais uma vez, e no sábado, e no sábado tem de novo, e no domingo às 9 da manhã e às 19h30 é o nosso encerramento no domingo que vem. Então, pessoal, não perca, nós temos aí gente para vir aqui para ministrar. Tem o Natinha, tem o Ademar de Campos, o Azarf Borba, tem o Ricardo Bruder e a banda. E olha, a gente tem sido muito abençoado. Quem está conosco aqui desde ontem, essa equipe maravilhosa, que eu já quero fazer os agradecimentos, com exceção do Elias, que não faz parte da equipe, é o intruso aqui, está camuflado, mas entre todos aqui são lá de Dourados, né? Com exceção do Elias, e a gente queria agradecer. São pais, são mães, são filhos e são funcionários da Igreja Presbiteriana Independente de Dourados também, que estão aqui conosco e deixaram seus afazeres, viajaram 8 horas para estar aqui conosco de van. Vão voltar hoje, porque amanhã todos têm os seus trabalhos. Pra vocês terem uma ideia, tem até um tenente aqui, né, tenente? Isso, muito obrigado pela presença. O tenente entra amanhã às 7 horas no serviço, então eles têm que chegar ao rei hoje à noite na van e voltar na graça de Deus para poder chegar para o trabalho. Então, muito obrigado, gente, pela presença de vocês. A gente fica muito feliz em receber e que o nosso maior carinho, pessoal, a eles seja a nossa resposta em adoração quando eles estiverem aqui ministrando. Porque foi isso que eles vieram fazer. Eles vieram ministrar adoração conosco. Não vieram ministrar adoração para você. Eles não vieram ministrar adoração para você assistir. Nós, como comunidade, vamos adorar ao Senhor junto com essa equipe. Vocês já viram como é gostoso ter eles aqui entre nós também, ok? Então, não esqueça, todos esses dias nós temos trabalhos. Todos os dias agora, às 8 da noite, 20 horas. Só domingo, 9 e 19h30, tá ok? Você que vem pela primeira vez, a gente quer dar um presente para você, tá bom? De domingo nós temos o hábito de oferecer presentes para os nossos visitantes. Então, se você veio hoje a primeira vez, já pode trazer um visitante semana que vem. Ele também vai receber um presente. Você que está pela primeira vez, ao final, o Matheus Maurício, que é um jovem muito simpático também da nossa equipe, ele estará na saída do lado esquerdo hoje, do lado esquerdo. Ele estará lá com um brinde para você levar para sua casa. É só passar e se identificar dizendo: é minha primeira vez. Se você falar isso, é minha primeira vez aqui na IPI, você vai receber um presente imediatamente ali das mãos do Matheus Maurício, tá ok? E se você também for para o lado direito, você vai ter a oportunidade de adquirir alguns produtos do Ministério Tua Alma Viverá. O Ministério Tua Alma Viverá é um ministério de louvor dentro da IPI de Dourados, que já tem muitos anos que atua lá. Então eles têm camisetas, têm DVDs e têm CDs.
Você pode passar lá e adquirir o seu, abençoar essa equipe. Eles não cobram absolutamente nada. Nós estamos aí oferecendo estadia, despesas de viagens, e eles vêm com muita alegria servir ao Senhor. Honre, leve um produto para sua casa, seja abençoado. Acho que nós vamos fazer os sonhos de Deus, vamos fazer aqui? Nós vamos fazer os sonhos de Deus, uma canção, e essa canção é muito marcante para todos nós, lá que participamos desse período da gravação do DVD, e também com certeza será a partir de hoje para você. E eu queria que você entendesse que nesse CD tenha também essa música. Os Sonhos de Deus é uma canção do Asaf Borba que foi dada para o ministério para que eles pudessem fazer essa gravação. Então leve para sua casa, abençoe a equipe, ouça no seu carro, ouça na sua TV e com certeza você será muito abençoado, tá bom? Joia? Crianças, daqui a pouco a gente vai chamar vocês, mas a gente pediria a compreensão dos pais. Por favor, pais, que vocês permitissem que os filhos de 3 a 8 anos apenas fossem nas nossas salinhas, porque nós estamos com um bom problema, um problema muito maravilhoso, a gente vai resolver em breve, que é a superlotação das salinhas. Então, de 3 a 8 anos, nós damos contas ainda, nossas salinhas comportam, mais que isso a gente não consegue. Crianças de 3 a 8 anos, papai e mamãe, podem ir daqui a pouco, a gente vai chamar, mas os demais deverão ficar aqui conosco e aproveitar esse tempo de adoração e de ministração da palavra também. Tá joia? Vocês estão animados aí? Sim, amém? Estão animados, sim ou não? Amém. Amém, glória a Deus. E agora a gente vai fazer o seguinte: você que está vindo e é convidado, eu não quero que você fique constrangido, mas se você quiser participar conosco, vai ser um enorme prazer. O que nós fazemos todos os domingos é apresentar ao Senhor a nossa adoração, através também da nossa contribuição. Qual é o valor da contribuição? Alguns chamam de dízimos, outra oferta alçada. Nós aqui estamos falando, se você quiser contribuir essa noite, você vai fazer o seguinte: à frente da sua poltrona tem um envelope, aqui à frente tem as urnas. Nós vamos cantar essa primeira canção. Você pode vir à frente, você pode colocar aqui o seu envelope de contribuição nas urnas e pode fazer isso com o coração alegre. Aliás, é só assim que Deus recebe e é só assim que a gente quer que você faça. Com alegria, com disposição. Apresente a sua adoração a Deus com a sua contribuição. Faça isso essa noite com motivação, com disposição e com alegria, sabendo que é o Senhor quem tem mantido o nosso celeiro, tem mantido o nosso salário, tem sustentado a nossa despensa. Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé? Eu quero orar com você mais uma vez. E nós vamos cantar essa primeira canção. E enquanto cantamos essa primeira canção, você pode trazer aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas. Pai, aí estão as mãos que vão contribuir, Deus. Existem mãos que por aventura essa noite não poderão contribuir. Que o Senhor abençoe, prepare, dê condições para que numa próxima oportunidade isso aconteça. Os nossos visitantes, Pai, que o Senhor também os abençoe para que se sintam à vontade aqui em nosso meio, na nossa família. E que, ó Deus, nós como membros da igreja possamos cumprir o Teu chamado para sustentarmos a Tua obra moral e financeiramente. Moral com o nosso testemunho, com a nossa alegria de viver. E financeiramente investindo no Teu reino para que a Tua obra amplie a tenda de atuação. Nós oramos e abençoamos, Pai, para que essas sementes que estão nas mãos dos Seus filhos sejam então uma sementeira que venha multiplicar sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto nós cantamos essa primeira canção, você pode vir aqui à frente e devolver seus dízimos e suas ofertas. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não
digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, 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 te é o Deus de Israel. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, glória a Deus, Glória a ti, Senhor. Aleluia, glória ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de receber o nosso louvor. Irmãos, uma coisa que nós temos experimentado na nossa igreja, duas coisas: exaltação ao nome de Jesus e missões. Uma igreja que tem essa visão, exaltação e missões, o olho de Deus passa rapidamente assim pela terra, porque a palavra de Deus diz isso. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E quando os olhos de Deus passam por Sertanópolis, assim, ó, trava aqui, ó. Ele olha para essa igreja e fala: essa igreja tem a visão da exaltação, tem visão de missões. Ele fala: é lá que vai a bênção, é lá. Tomei posse disso, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é vencedor, Jesus é vencedor. Ele venceu em todas as coisas. Nós vamos declarar esse cântico. Esse cântico ministrou muito a nossa vida, com algumas perdas, algumas lutas, a vida dessa equipe aqui. Mas talvez você esteja vivendo isso. Nós passamos por lutas, passamos por provações, passamos por aflições, passamos por muitas dificuldades. Mas nós somos vencedores, queridos. Nós somos vencedores. E nós vamos declarar esse cântico. Esse cântico é um cântico da Lagoinha. É um cântico que ministra a nossa vida, ministra a tua vida. Eu quero que você cante com fé. Deixa a tua fé transbordar no teu coração agora. Deixa ela chegar bem fora aí. Deixa, Senhor, o Senhor está vendo a minha fé aqui. E cante. Deixa que o Senhor luta as tuas guerras. O Senhor luta as tuas batalhas. Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos: Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador. Declaramos: Tu és Senhor.
Nós resistimos, declare. Nós resistimos à escuridão, nos levantamos nesta nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes fortes nas aflições, declaramos Tu és Senhor, o vencedor. Aleluia. O vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. O vencedor. O vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador. Nele eu sou vencedor. Oh, Tu enfrentaste toda a dor, da cruz salvaste o pecado, declaramos o Teu louvor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. O vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador. Nele eu sou Aleluia. Irmãos, nós não fazemos ideia disso porque nós não temos esse tipo de governo. Mas você sabe o que é você estar do lado do rei? Sabe o rei? O rei entra aqui, ele se posta aqui, ou posta ao teu lado. Quem é que toca em você? O rei está do teu lado. É aquele que tem o cetro na mão. É aquele que aponta para a tua vida. Ele chega com o cetro e diz: eu ordeno a bênção, eu ordeno a cura, eu ordeno que sejam perdoados os teus pecados, eu ordeno que os teus sonhos se realizem. Ele está aqui, Ele está aqui. É o Rei Jesus. Estamos do lado desse Rei, o Rei que realiza os nossos sonhos, queridos. Nós vamos fazer esse cântico. Não deixe o teu sonho morrer. Sonhos que estão na tua vida, os sonhos que Deus plantou no teu coração. Quando Deus põe um sonho no teu coração, nós cantamos pela manhã. Quando Ele põe um sonho no teu coração, esse sonho não é para morrer. Eu quero dizer para você, os dons de Deus, o chamado de Deus e os sonhos de Deus são irrevogáveis. Ninguém tira, ninguém vai chegar e falar: estou tirando o sonho do teu coração porque não vai realizar. Deus está dizendo: eu vou realizar. Ou agora, ou amanhã, mas eu vou realizar. Tome posse disso. Abre o teu coração e deixa o teu sonho agora
chegar aonde é para chegar. Nós vamos cantar esse cântico, irmãos, e nós vamos declarar isso. Eu não vou deixar o meu sonho morrer. Diga, não deixo. Nós estamos fracos, irmãos. Não deixo o meu sonho morrer. Aleluia. Vamos cantar então, irmãos. Quando Deus põe um sonho no seu coração, você o segura, acalenta em tuas mãos. Mesmo sendo invisível, algo impossível, foi Deus quem te fez sonhar. Quando Deus põe um sonho no seu coração, eu sei que Ele mesmo te ajudará, pois dele é o querer, aleluia, e o realizar. Foi Deus quem te fez sonhar. Declare. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens a trilhar. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra teu sonho se realizar. Teu sonho vai se realizar. Teu sonho vai se realizar. Teu sonho vai se realizar. Quando Deus põe um sonho no seu coração, você o segura, acalenta em suas mãos. Mesmo sendo invisível, algo impossível, foi Deus quem te fez sonhar. Quando Deus põe um sonho no seu coração, eu sei que Ele mesmo te ajudará, pois dele é o querer, eu realizar. Foi Deus quem te fez sonhar. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens a trilhar. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra o teu sonho se realizar. Teu sonho vai se realizar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos e sonhos, projetos e planos que estão em teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos e sonhos, projetos e planos que estão em teu coração. Que estão em teu coração. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens a trilhar. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora,
meu sonho vai se realizar. Oh, 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 oh. Meu sonho vai se realizar. Oh, 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 oh. Meu sonho vai se realizar. Você vai declarar agora: não deixe o meu sonho morrer. Tudo na primeira pessoa. Quando nós cantamos juntos, irmãos, não deixe o teu sonho, nós estamos fortalecendo a fé uns dos outros. Esse é o ponto vertical agora. É você e Deus. E você vai declarar isso lá. Diga tudo na primeira pessoa. Não deixe o meu sonho morrer. Não deixe o meu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tenho a trilhar. Não deixe o meu sonho morrer. Não deixe o meu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra meu sonho se realizar. Meu sonho vai se realizar. Meu sonho vai se realizar. Meu sonho vai se realizar. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor, porque Ele vai fazer teu sonho realizar. Nós vamos declarar a grandeza do Senhor, irmãos. Essa canção de exaltação, eu quero que você exalte ao Senhor. Ele é grande, Ele está aqui. É o Deus digno de ser engrandecido. Eu vou dizer como você engrandece um Deus que já é tudo. Com a sua voz, com a sua alma, com o teu espírito. Engrandeça ao Senhor. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levante as tuas mãos e exalte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é digno. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor, em bondade e misericórdia. Tu és o nosso Deus, Deus digno de ser adorado e exaltado. Tua grandeza, ó Deus, sobrepuja todos os nossos projetos e sonhos. Tu és o Deus desse lugar e nós manifestamos nossa gratidão a Ti. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo poder, domínio, ações de graças, toda beleza e santidade estão em Ti, Senhor. Toda honra a Ti pelos séculos dos séculos. Amém. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aplauda ao Deus que é digno de receber todo o nosso louvor. Aleluia. 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 Eu quero que você se assente. Deus tem mais. Eu costumo dizer, irmãos, quando nós chegamos nesse momento aqui, nós estamos alinhados com o trono. Essa é a direção do trono. Essa é a direção. Permaneça nela. Fique nessa direção. Você tem mais para receber de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. As crianças de 3 a 8 anos, por favor, com seus facilitadores venham aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Crianças de 3 a 8 anos, fiquem aqui na frente. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pedir para o Renato fazer essa oração. Renato, pelas nossas crianças. Crianças de 3 a 8 anos. Podem vir aqui. Pai, em nome de Jesus, colocamos aqui, Deus, a vida dessas crianças no Teu altar. Pai, que seja um futuro nosso dessa igreja, ó Pai, que possam aqui crescer ministros, ó Pai, da Tua palavra, ministros de louvor, pessoas, crianças que possam andar no Teu caminho, Deus. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha te abençoando as professoras, as colaboradoras, ó Pai, que vão estar com essas crianças ali, ó Deus, que sejam direcionadas pelo Senhor, Deus, e que elas possam nesse dia aprender mais do Senhor, e que os corações delas, ó Pai, possam ser cheios, ó Pai, da Tua presença e da Tua palavra. Eu te louvo, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, que tem nos amado primeiro e por esse privilégio, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode ir, crianças, Deus abençoe. Bom, nós estamos mergulhando nas águas tranquilas
E uma oração que brotou no nosso coração na última vigília, e que foi um tempo da minha reflexão e do meu clamor diante de Deus, é que esse mergulhando nas águas tranquilas seja um divisor de águas para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja. Um divisor de água das maneiras como nós reagimos à adoração, um divisor de águas da maneira como nós reagimos à intimidade com Deus, um divisor de águas na maneira como a gente se relaciona com a própria presença de Jesus Cristo, a fim de que nós saiamos de uma zona de conforto e possamos entrar para uma zona de confronto. Porque muitas vezes, irmãos, vocês até podem achar que o pastor, ele insiste em alguns temas, como por exemplo, abaixo a religiosidade, abaixo o nosso tradicionalismo, mas são na verdade palavras para nos tirar da zona de conforto e nos levar diretamente à zona de confronto, onde confronta nossas ideias, onde confronta a nossa religiosidade, onde confronta a nossa aparência e o nosso verniz espiritual. A zona de confronto é o lugar onde eu saio melhor do lado de lá. A zona de confronto é o lugar da lapidação, é o lugar onde o oleiro trabalha o seu vaso, onde ele dá forma. Agora a zona de conforto não, ele se amodela, ele se conforma, e isso a Bíblia diz que nós não devemos ser assim. Por isso a minha oração, para que nós todos, nesse evento, saiamos lá no dia 30 de outubro, possamos deixar esse templo com a mentalidade que foi um divisor de águas. Nossa vida não será mais a mesma, nossa igreja não será mais a mesma, sua família não será mais a mesma, sua relação com Deus não será a mesma, amém? Esse é o propósito, porque senão é só mais um evento, e de evento nós já temos um monte. E eu tenho dito de uma maneira muito específica nos lugares que eu tenho passado, e a gente é convidado para participar de bastante evento, é que a maioria das coisas que são organizadas pelas pessoas não passa disso, vento, vem e vai, chega e vai embora. O que nós precisamos é de menos evento humano e mais vento do Espírito. Menos evento humano e mais sopro da graça de Deus. E é isso, e esse é o propósito. Nosso propósito não é aqui provocar uma programação que agite a cidade, que agite a religiosidade sertanopolense, mas uma programação que nos leve ao altar, que nos leve a uma revisão de vida e que nos leve a uma aproximação direta daquele a quem adoramos e a quem servimos nesse lugar. Então um tema muito importante que foi tocado em nosso coração já ontem, na palavra que o Paul ministrou a respeito de Mefibosete. Se você ainda não conhece esse jovem, você terá a oportunidade de conhecer com certeza nas próximas ministrações, mas se você tiver a oportunidade de ler na sua Bíblia, está lá em 2 Samuel capítulo número 9, e você vai encontrar a história de identidade, como alguém é tirado de um lugar de esquecimento, um lugar de desprezo, um lugar de abandono, e é colocado do lado da mesa do rei, para se assentar junto ao rei, e para estar ao lado do rei. Por isso o tema dessa noite, pode colocar para mim na tela por favor, é o tema identidade, profunda identidade. E eu quero começar com você, meditando num texto que está em Hebreus 12:16, e depois eu vou ler a história desse Hebreus 12:16, tá? Eu quero apenas citar esse texto, se você não quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, está aí registrado e você pode anotar também. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 16, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. O que eu quero falar com você aqui essa noite, a partir da história de Esaú e de Jacó, é provar e mostrar para você que nas Escrituras existem detalhes que são tão rotineiros na nossa vida que nós às vezes nem percebemos. A tendência e a tentação de trocarmos o melhor que Deus tem pelo pior que o mundo nos oferece. Então durante todo momento essa noite, eu quero que você entenda isso, que nós sempre caminhamos na tendência, na tentação e na propensão de trocar o melhor que Deus tem para você e para mim, na nossa identidade como filhos do rei, pelo pior da degeneração, da descaracterização que esse mundo tem para dar para você e para mim. É uma tendência tão demoníaca, é uma tendência tão diabólica, é uma tendência tão carnal, que o melhor, aquilo que é sublime, aquilo que é excelente que Deus tem, é trocado tão rapidamente por algo que esse mundo oferece, tão imediatista, tão individualista, tão momentâneo, e nós trocamos achando que são escolhas inofensivas,
e que não vão alterar em nada o curso da nossa história, mas que são suficientes para transformar o futuro da nossa vida. Escolhas aparentemente inofensivas, como por exemplo a maneira como vou àquela festa, a maneira como vou administrar minhas finanças, a maneira como vou escolher a profissão, a forma como vou me relacionar com a espiritualidade. Escolhas que nós tomamos no dia a dia, que parecem ser tão inofensivas, mas que no final vão determinar todo o nosso destino, todo o nosso futuro, todo o nosso modo de existir e de ser. Por isso, eu gostaria de lembrar você, existe um pensador, na verdade é um escritor chileno chamado Pablo Neruda. E o Pablo Neruda ele diz assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas escravo de suas consequências. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é escravo das suas consequências. O seu adolescente não faz isso com você? Deixa eu crescer, deixa eu escolher, deixa eu fazer. E quando ele diz isso, ele diz: eu sou livre para fazer as minhas escolhas. E é certo, ele é livre mesmo. Aliás, todos nós somos, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. Um exemplo disso. Sabe como a gente poderia orar hoje? Quando a gente começa uma oração, geralmente aquela oração mais formal, que alguns irmãos gostam de fazer, que é mais ou menos assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés. Lembra? Poderia ser diferente essa oração, sabia? Quando Deus se revela a Moisés em Êxodo capítulo 3, Deus dá a sua identificação. Se a gente pudesse falar, Deus dá a carteirada dele, quem ele é. E Deus diz assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vou repetir: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Só que não era para ser assim. Era para ser: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Esaú. Era para nós até hoje estarmos orando: Deus Todo-Poderoso, o Deus que foi Deus de Abraão, o Deus que foi Deus de Isaac e o Deus que foi Deus de Esaú. Mas nós não oramos assim, por quê? Deus não se apresenta assim nas Escrituras, porque a tradição judaica não coloca o Esaú na linhagem daqueles que Deus usou para provocar o povo de Israel ao surgimento. Por quê? Porque numa simples escolha, numa simples decisão, ele alterou não somente aquilo que ele vivia, a bênção material do seu pai, mas o destino de toda a sua herança, de todo o restante da sua vida, de toda a sua descendência. Meu Deus! Uma simples refeição, uma tradução bíblica vai dizer. Esaú foi considerado posteriormente como imoral e como profano por uma simples, uma única refeição, inofensiva, nada a ver. Não tem nada demais, é só uma refeição, é só uma coisinha de nada, e que alterou o curso da sua história, o curso da sua vida, não só o seu destino, mas toda a sua família. Queridos, o que eu vejo nisso é que isso acontece o tempo todo com você e comigo. Esaú não está sozinho na história, não, ele não está isolado, ele não está a 4.000 anos de distância de nós. A sua história não é uma moldura para ser colocada na parede, não é apenas algo para ser registrado nas Escrituras. A história de Esaú é a sua história, a minha história, que trocamos o melhor que Deus tem que dar para nós, o melhor que Deus tem a dar para nós, não tem que, mas tem a dar para nós, pelo pior que esse mundo tem nos oferecido. A história de Esaú é a história de uma simples refeição que muda o seu destino. É a sua história, é a minha história, que por uma simples refeição, por uma escolha indevida, nós afetamos toda a nossa trajetória. O que nós estamos falando aqui essa noite é a pior negociação da história. A pior negociação da história. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para usar. Bom, tem um pendrive aqui, acho que serve para usar de ilustração. Você tem uma casa gostosa, uma casa legal? Tem uma casa joia lá? Né? Deixa eu ver aqui. Ô Oswaldo, você quer trocar a sua casa comigo lá por um pendrive? Pode ser? Já dou agora. A escritura eu pego segunda-feira. Tudo bem? Vai trocar? Não? Deixa eu ver mais alguém. Ei, não quer trocar comigo? Casa? Não? Pelo pendrive? Ninguém? Senhor Orlando? Nada? Nada feito? Por quê? É imbecil, não é? Não é uma tolice? Trocar uma casa por um pendrive?
trocar um carro por uma tampinha de caneta, mas nós estamos falando da mesma coisa quando o Esaú decide trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ou Esaú não sabia o que significava primogenitura, que eu tenho minhas dúvidas, e eu acredito que ele sabia muito bem. Ou Esaú, conforme diz a Bíblia, desprezou o seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz que depois de ele ter desprezado o seu direito de primogenitura, ele não teve como alterar sua decisão. Teve que ser refém o resto da sua vida, de ter sido aquele que desprezou a bênção e deu ao seu irmão. E muitos de nós ainda também sofremos com a própria escravidão das nossas escolhas erradas. Mas eu quero mostrar para você aqui essa noite que, diferentemente do Esaú, você pode trocar a sua decisão, você pode mudar a sua história. Você não tem como alterar o passado que foi, mas você pode alterar o futuro que vem. Você pode mudar hoje a sua história, pode mudar hoje a sua vida. E para isso eu convido você a entender o que estava acontecendo aqui, para que a gente possa saber um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Gênesis capítulo 25, versículo 27 a 34. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar, grifar esses textos em destaque, e eu vou um a um com você, para a gente aprender um pouquinho aqui. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso. Vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Quando a gente fala os meninos cresceram, dá a ideia de que os adolescentes estavam ali na cozinha. Talvez o Jacó com um pouquinho de espinhas no rosto, o Esaú ainda com a voz meio alterada na adolescência, aquela taquara rachada, e você imagina os dois dentro da cozinha conversando e trocando figurinha, o Esaú ali na beira da cozinha, na beira do fogão, preparando a lentilha, porque a Bíblia diz que ele era lidas do lar, ele gostava de ficar em casa, a profissão dele era ficar na tenda, gostava de limpar, passar, cozinhar, ficar na barra da saia da mãe. Esse é o perfil do Jacó. O Isaac já era caçador, mais aventureiro, gostava da mata, gostava de se aventurar nos bosques. E lá estão os dois na cozinha. Dá a impressão que são dois adolescentes, porque é uma conversa tão tola, tão idiota como essa, de trocar um pendrive por uma casa, um direito de primogenitura por uma tigela de feijão, uma tigela de lentilhas. Uma história tão absurda como essa, só pode ser adolescente. Mas pesquisando na Bíblia eu descobri que eles eram aqui, sabe quantos anos eles tinham? 60 anos de idade. 60 anos de idade morando em casa do papai. Viu, jovem? Você que ainda não saiu com 34, 35, é a esperança para você. Tem esperança. Pai e mãe estão falando, misericórdia, pastor. Eu estou vendo um trabalho para esse menino e tal. Ainda tem esperança. 60 anos em casa. O Isaac gostava de comer da caça do Esaú, o pai. E o Jacó gostava de fazer comidas para Rebeca, que adorava, né? Que ele cuidava da casa também. Agora, 60. E a Bíblia diz que os meninos cresceram. Será que cresceram? Uma conversa tão boba como essa, tão indecente como essa, um pedido de Jacó tão cabuloso e uma resposta tão imbecil da parte de Esaú, como é que pode dizer que os dois cresceram? E os meninos cresceram. Sabe qual é o problema? Eu vejo que muitas vezes a gente confunde crescimento com maturidade. A gente acha que a gente cresceu, quando na verdade a gente não amadureceu. Tem pelos debaixo das axilas, só que ainda não aprendeu a resolver conflitos emocionais. Aprendeu a fazer a barba, mas não consegue lidar com os nãos que a vida oferece. Sabe lidar com o comércio, com a empresa, sabe lidar com a contabilidade, sabe ser um ótimo administrador, cresceu no seu ambiente profissional, mas não sabe lidar com as frustrações da vida. Cresce por fora, mas não cresce por dentro. Muita gente acha que cresceu. Muita gente acha que se desenvolveu por fora, quando na verdade ainda continua por dentro um infante, um bebezinho, uma criança. Tudo é milindre, tudo é cristal, tudo é delicado, tudo é sutil. Ele não consegue reagir à maturidade de um homem. Porque existe uma diferença, irmãos, entre ser um grande homem e um homem grande.
O que talvez você tenha dentro da sua casa, um marido que ainda não assumiu as responsabilidades de seu sacerdote do lar, de falar, eu vou orar pelo meu filho, eu vou abençoar minha esposa, eu vou orar pelo meu negócio, é porque você tem um homem grande dentro da sua casa, que faz a barba todos os dias, que tem a testosterona fluindo no seu organismo, mas que ainda não amadureceu por dentro, ainda não assumiu o caráter de homem. Por isso que nós falamos que hoje nós temos muitas pessoas do sexo masculino, mas poucas pessoas homem. Porque ser homem de fato é amadurecer por dentro. É sair do estado de criança, onde tudo me dói, onde tudo me machuca, onde eu não tenho estabilidade emocional, onde eu sou como um bebê que pega um presente, o abre e fala, é a melhor coisa da minha vida. E de repente fala, eu queria pegar aquele giz de cera. E começa a brigar com a irmã por causa do giz de cera com Legolândia, alguma coisa parecida, que custa R$500, R$400, um giz de cera. Crianças que não desenvolveram, ou melhor, cresceram por fora, mas esqueceram de crescer por dentro. Eu vejo meu filho Heitor, por exemplo. Algum problema em dirigir carro, irmãos? Algum problema em dirigir carro? Não. Mas dirigir carro aos 4 anos de idade tem algum problema, não tem? O Heitor senta na frente do carro e fala, pai, deixa eu dirigir o carro. Não sabe nem falar, pai, deixa eu dirigir. Não sabe nem falar que é dirigir carro. Eu falo, meu filho, você não cresceu ainda. Não, mas eu já sou mocho, eu já sou um homem grande. E ele já acha que é grande o suficiente para dirigir o meu carro com 4 anos de idade. Então o que eu vejo é que muitas vezes a gente acha que cresceu, que a gente tem a possibilidade de cuidar de coisas e fazer coisas, quando na verdade a gente ainda é criança, ainda é bebê. Vale lembrar uma coisa que eu tenho insistido com vocês aqui, que não mudou o padrão. Nós queremos ser uma igreja aberta, que dialoga com a sociedade, mas a gente não negocia princípio. Jovens de 14, 15 anos, crianças, tendo relações sexuais com as suas namoradas, fazendo coisa de adulto, preparado para ter uma família, e que eles estão antecipando todas as coisas. Cresceram por fora, mas não cresceram por dentro. Já tem os seus hormônios fluindo, mas não tem estabilidade emocional, já não tem força de caráter, ainda não tem força de caráter. É isso que eu vejo. O Esaú, ele cresceu por fora. Se tinha músculos fortes, porque um bom caçador tem que ter uma boa musculatura. Tinha agilidade nas pernas, sabia usar as habilidades de caçador, dominava com perícia, porque a Bíblia fala que ele era caçador habilidoso. Ele não era qualquer caçador, ele era o melhor naquilo que ele fazia. Só que não cresceu por dentro ao ponto de desprezar o melhor que Deus tinha para dado como herança, pelo pior do que o mundo estava oferecendo em um determinado momento. Quantos de nós não desenvolvemos por fora? Temos a melhor casa, mas ainda somos crianças indefesas. Temos uma boa empresa, mas ainda choramos amargamente por causa da nossa instabilidade emocional. Temos filhos, família, temos até netos, mas ainda somos bebês melindrosos dentro da comunidade. Não se interage, não se aviva, não se dispõe, não serve, porque ainda é bebê, não cresceu, é por fora, é grande, mas ainda é uma criança. Por isso que eu vejo que o Esaú é um ótimo exemplo de mim mesmo, que vai me fazer ser o melhor naquilo que eu faço e o pior naquilo que eu sou. Eu vou repetir para você entender que essa é a tônica desse mundo. O Esaú é um retrato ideal de pessoas que se tornam os melhores naquilo que eles fazem e os piores naquilo que eles são. São os melhores empresários e os piores pais. São os melhores profissionais e os piores crentes. São as melhores pessoas para se relacionar lá fora e as piores pessoas para falar mal dos outros. Desenvolvem algumas habilidades e perdem-se outras por causa da fraqueza emocional. Por isso que Jesus fala, se você vai construir, construa sobre os fundamentos certos. Porque por fora cresce rápido, o difícil é crescer para dentro. O difícil é crescer para baixo. Porque o que a gente quer hoje é facilidade, a gente quer velocidade, a gente quer crescer rápido, que seja de um dia para o outro, que a gente veja a laje pronta. Não importa quais são os alicerces. Jesus fala, a casa sobre a areia cresce igual a casa sobre a rocha, até mais rápido. Mas quem vai provar a casa é o vento, a tempestade, o sofrimento, a angústia, as lutas. É isso que vai provar a casa.
O nosso mundo, pessoal, ele não está olhando para os alicerces, ele está olhando para o exterior. Ele quer a sua aparência de família, ele quer a sua aparência de homem, ele quer a sua aparência de mulher, ele quer a sua aparência de vestibulando, ele quer a sua aparência de universitário, ele quer a sua aparência de crente. O mundo não quer saber do seu interior, desde que por fora você esteja bonito, desde que por fora você cresça rapidamente, não importa o que está por dentro de você. A tônica do mundo é que você cresça para fora e para cima. A tônica de Jesus é que você cresça para dentro e para baixo, com raízes sólidas, com estacas firmadas, com alicerces fundamentados. A pergunta que eu vou fazer para você essa noite é: você cresceu? Você já tirou sua carteira? Já tem a carteirinha do idoso para usar, frio, busão. Mas você cresceu? Porque crescer em maturidade não depende de idade. Crescer em maturidade depende da experiência com Deus, da experiência com o que a vida lhe fez e com a responsabilidade, a resposta com a habilidade que foi dada diante dessas experiências. Você realmente cresceu? Bom, aqui a gente está vendo o exemplo do caçador habilidoso. Era o melhor naquilo que ele fazia e o pior naquilo que ele era, porque ele não desenvolveu seu caráter, não desenvolveu sua integridade e não levou a sério aquilo que estava por dentro. Agora o texto diz que o Esaú chegou faminto. O Esaú chegou faminto de um lugar. Que lugar é esse? Do campo. Então imagine só o desgaste que o campo provocou nesse jovem de 60 anos. Ele saiu com o seu arco e flecha, talvez, seu arpão, não sei o que ele usava para fazer como instrumento de caça, mas saiu e voltou sem nada nas mãos. Mas será que ele foi e simplesmente andou pela floresta e falou: o mar não está para peixe hoje, deixa eu voltar para casa? É assim. Eu imagino que o Esaú entrou no bosque, procurou a caça, não encontrou, andou um pouquinho mais adentro, não encontrou, tentou pegar uma, ela fugiu, tentou pegar outra, aquela também escorregou de suas mãos. Ele vai, ele se desgasta 1 hora, 2 horas, meio-dia, um dia inteiro. Ele fica o dia inteiro se dedicando a pegar a sua caça. Ele foca no campo, ele diz: eu sou caçador, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho um pai exigente em casa que quer comer caça, eu tenho que agradar meu pai, eu tenho que fazer a vontade do meu pai, eu tenho que levar uma caça de volta para casa, eu preciso levar a minha vitória, eu preciso levar o meu triunfo de volta para o papai. É isso que eu sou um caçador. E um dia inteiro passado na floresta, um dia inteiro passado no bosque, um dia inteiro passado talvez nos lugares inóspitos, talvez 2 dias, não sei, 3 dias, não sei, mas a verdade é que o Esaú chegou faminto, esfaimado. E a Bíblia diz que quando ele chegou, ele falou para o Jacó: Jacó, por favor, me dá um pouco disso aí. Me dá um pouco disso daí. Me dá um pouco disso aí. A minha palavra para você é: não ande por aí com fome. Porque o campo vai deixar você faminto. O campo sempre deixa-nos famintos. A gente sai pela segunda-feira pela manhã e a gente volta faminto para casa. É verdade, talvez com aquele contra-cheque no bolso, talvez com um extrato que agrade, talvez com um carro novo na garagem, talvez com um novo relacionamento no perfil do Facebook. A gente volta para casa no final do dia, mas eu preciso lembrar para você que o campo nos deixa famintos. O campo nos desgasta. O campo pede e exige de nós. Exige o nosso comprometimento, exige a nossa resposta, exige a nossa adaptação, exige todo o nosso suor. O campo nos desgasta. E foi exatamente isso que aconteceu com Esaú. Vamos continuar lendo, porque a palavra faminto vai aparecer diversas vezes. Versículo 30. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Eu estou faminto. Por isso também foi um chamado Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Faminto, faminto, faminto. Em outra tradução vai dizer: estou quase morrendo de fome. Queridos, o campo nos deixa famintos. Porque o campo não alimenta o caçador. O campo, ele promove
o que o caçador pode ter, mas o campo em si não alimenta o caçador. Por quê? Porque o Esaú percebeu que aquele dia, aquilo que lhe oferecia tanta estabilidade, aquilo que lhe trazia tanta realização, não trouxe. Aquele dia o campo frustrou seus projetos. Aquele dia o campo não deu o que ele precisava. Aquele dia o campo não lhe favoreceu. Qual é o seu campo? O meu campo, pastor, é minha empresa. Quando eu chego na minha empresa é meu campo, e eu apego aquele telefone, eu só desligo aquele telefone meia-noite, 1h da manhã, porque eu preciso resolver e fazer a coisa girar. O meu campo, pastor, é a minha casa nova, eu preciso ir lá todo dia, eu preciso ficar olhando aquela casa, eu preciso ficar puxando a orelha do pedreiro, eu preciso falar com o construtor, é a minha casa, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo nem para ir à igreja. Meu campo é minha casa nova. Qual é o seu campo, jovem? Meu campo é o estudo, pastor. Eu sou um vestibulando, eu estou ralando 6 horas diárias em cima do livro, depois da escola. Pastor, eu estou ralando, esse é o meu campo. Qual é o seu campo, jovem? Minha universidade. Pastor, eu não vejo a hora de me formar e entrar no mercado de trabalho. Eu estou estudando, estou ralando, fazendo trabalho de tarde, de noite, estudando. E estou trabalhando também, pastor. Onde está o seu campo? O meu campo, pastor, é o meu relacionamento. Aquela moça, ela capturou meu coração. É que esse é o meu campo florido, é uma pradaria, é algo maravilhoso, pastor. Meu campo, eu cuido, eu ligo 3 vezes por dia, eu falo com ela no WhatsApp, eu falo com ela o tempo todo. É o meu campo é aquele jovem, o meu campo é isso, o meu campo é aquilo. Eu preciso te dizer uma coisa essa noite. O campo é o lugar onde nós depositamos nossas expectativas de que aquilo pode trazer uma realização. O campo é aquele lugar onde a gente coloca a nossa expectativa de que só aquilo vai nos satisfazer. Esaú sai durante o dia e diz: eu tenho um campo, eu tenho caça. Só que quando ele chega nesse campo, ele fica sem a caça, ele volta faminto para casa. Você vai lá na sua empresa e diz: essa aqui é meu campo. E de repente o campo para de florir, de repente o campo para de dar caça, e você volta para casa faminto e faz as piores escolhas da sua vida, não por ter não cuidado do seu campo, mas por ter voltado para casa faminto. Focou demais o campo e esqueceu de si próprio. Se entregou no relacionamento amoroso. Agora sim, pastor, esse é para casar, e se entregou. Aqui eu vou ser feliz, ela me completa, ele me completa, é aqui que vai ser a minha felicidade do futuro. Fez um campo, de repente rompe o relacionamento, acabou suas expectativas, volta para casa faminto, faz as piores escolhas. Essa é a minha universidade, esse é o curso dos meus sonhos, eu preciso fazer, eu preciso estudar. De repente, 1 DP, 2 DPs, 3 DPs, tranca a matrícula e diz: acabou minha vida, acabou minha história, acabou meus sonhos, porque o campo não deu a caça. A tendência nossa de irmos para o campo é voltar de lá sem a caça, famintos, e famintos nós fazemos as piores escolhas. Vai para o campo, meu irmão, vai para o campo, minha irmã. Quer investir nesse relacionamento? Invista, com certeza. Quer construir a sua casa? Dedique-se. Quer trabalhar e chegar na frente? Chegue na frente. Quer fazer de melhor coisa na sua vida? Faça, mas não faça do campo o lugar de todas as suas expectativas. Não faça do campo o lugar de todas as suas experiências e suas realizações. Pode ser que o campo não dê a caça que você precisa. E aí você volta faminto. Nessa viagem nos Estados Unidos eu vi uma máquina de lanche, né? Snake Machine. E aí a gente olhando a máquina, tinha uma frase que estava escrito assim: não ande por aí com fome. Porque quando a gente anda por aí com fome, a gente come qualquer coisa, né? Quando a gente anda por aí com fome, a gente faz qualquer negócio. Fala a verdade. Por exemplo, dobradinha, né, Joselino? Não é o meu forte. Não é o meu forte, dobradinho. Depois de ter jantado pizza num dia à noite, tomado um bom café da manhã no outro dia, o almoço dobradinho não vai ser o meu forte. Posso passar sem ela. Agora pula o jantar, pula o café, pula um almoço, pula 2 almoços, 2 jantas, chega 3 dias sem comer, a dobradinha vai parecer o melhor prato diante dos meus olhos e vai começar a cheirar bem, não é assim? Quando a gente está com fome, o pessoal diz que o melhor tempero qual que é? O melhor tempero é a fome. Quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. Aquelas coisas do Discovery Channel que fala a respeito das caras que ficam nas florestas, né, isolados. Você já viu o que eles comem? Comem bigato de tronco, de coco, essas coisas. Comem qualquer coisa, é barato, eles comem.
Porque chega um estado de deploração, um estado de fome tão grande, que ele começa a buscar aquilo e diz que é isso. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 6 que o trabalhador trabalha pelo seu apetite. Sabe o que tira o cara da cama? É o apetite, é a fome. Ele tem que comer. Ele tem que comer. A nossa sociedade de consumo falou que a gente tem que trabalhar para comprar iPhone. Mas a verdade, a Bíblia fala que nós levantamos da cama para trabalhar para comer. O apetite trabalha pelo trabalhador, é o apetite que nos impulsiona. E depois de um tempo com fome, e a gente andando com fome, a gente come qualquer coisa. E é engraçado que quando a gente está com fome, sempre aparece um Jacó. Não aparece? Sempre tem um Jacó. Quando a gente está com fome, sempre tem um Jacó com uma tigela de lentilhas na mão. Uau, eu estava aqui. Sou providência de Deus na sua vida. Cheguei bem na hora. Rapaz, você ia cair, você ia morrer de fome. Eu cheguei com o prato de lentilhas. O Senhor tinha até me falado que você chegaria com fome. Sempre tem um Jacó espertalhão para roubar sua primogenitura. Sempre, porque no tempo de vulnerabilidade, não sei se você já percebeu, a maior tendência nossa é falar com a pessoa que vai tirar vantagem de nós. Nós sempre procuramos pessoas erradas no nosso tempo de fraqueza, de vulnerabilidade, não sei porquê. É a bandeja, é o prato de lentilha, está aqui. Eu estava esperando você vir pedir para mim. Está com fome? Estou aqui para te ajudar. Está com fome? Eu tenho um prato, uma tigela de lentilhas que vai satisfazer o que você precisa. Agora, você já percebeu que nesse texto aqui, o Esaú, ele tá exagerando as coisas? Ele fala, estou quase morrendo, cara. Porque quando a gente fica muito tempo com fome, a gente começa a exagerar as coisas. A gente começa a ver coisas onde não há. A gente começa a perder o senso, não é verdade? Por exemplo, quando fico com fome, a minha esposa sabe imediatamente. Ela fala, pelo amor de Deus, dá uma comida para esse menino aí, dá um lanchinho para esse menino, porque está difícil. Se você conhecer o lado do mau humor do pastor Denis, já vem com sanduba para ele, que de repente ele fica feliz. Fome me deixa mal-humorado. E quando eu estou com fome, dá a impressão que tudo começa a cheirar bem. E os pratos começam a se colocar diante de mim. Eu falei, eu vou experimentar. Você já percebeu que existem coisas na nossa vida que parecem tão absurdas, mas que de repente começa a ser pensável? Não tem? Gente, chega, vamos falar sério. O Esaú chega, comeu a caça, o mar estava para peixe, satisfeito, não é verdade? Chega em casa, na cozinha, toque-toque. Opa, cheiro bom isso aí. Pois é, Esaú. Dá um pouquinho dessa lentilha aí para mim. Aí o Jacó fala assim, você quer lentilha? Eu quero, por favor. Sabe como é que eu posso te dar isso aí? Como? Dá sua primogenitura. Qual era a resposta do Esaú, pessoal? Ah, Jacó, você está de brincadeira comigo? Eu vou ler essa tradução aqui, numa tradução atualizada, tá bom? Se o Esaú tivesse com o estômago satisfeito. Eu vou ler esse trecho aqui numa versão atualizada. Vamos pensar que o Esaú está satisfeito, comeu bem, ele está sem fome. Então pediu, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse o Esaú, fica parado aí que eu vou quebrar o seu nariz imediatamente agora. Porque um pedido desse é para levar porrada. Um pedido desse é para apanhar na cara. É indecente. Só que quando a gente está com fome, até as coisas que parecem mais indecentes começam a ter algum sentido. E quando a gente está com fome, a gente começa a defender a nossa fome. O que me vale esse direito, não é verdade? O que é uma primogenitura? É o dobro da herança, eu vou ser chamado de servo de Deus, de Abraão, Isaac e Esaú. O que é uma primogenitura? É nada. Eu estou com fome, isso não me vale nada, eu estou quase morrendo. O que vai valer primogenitura para o morto? Exagerando suas emoções, porque quem está com fome não consegue raciocinar. Quem está com fome começa a ficar animalizado. Quem está com fome começa a agir por instinto. Então ele começa a cheirar. Uau! Puxa vida! Há um tempo atrás, um casal chegou para conversar comigo. Casal de crentes. Não é dessa região, não é de nenhuma região que você possa imaginar, mas eu vou falar para você. E aí, o casal chegou para conversar comigo e falou, pastor, é o seguinte, nós somos aqui crentes e tal, né? E nós estamos com um pouquinho de dificuldade no nosso relacionamento, e a gente estava conversando, pastor, e orando a Deus, pedindo algumas direções de Deus, e a gente entendeu que é hora de apimentar nossa relação. Falei, opa, o que vem aí agora, né? E a gente
como conselheira, a gente tem que dar os princípios bíblicos, mas o que me veio me pegou de surpresa. Ela assumiu, né, provavelmente constrangida pelo pedido do marido, ela disse assim: pois é, eu tenho conversado com meu marido, mas ele insiste com isso, e eu vim e falei, vamos conversar com o pastor, ver o que ele acha. E ela falou assim, que o meu marido está querendo ter uma terceira pessoa na cama para ver se a gente apimenta a nossa relação. Isso é absurdo. Mas para quem está com fome, começa a fazer algum sentido. Uma jovem aos 13 anos de idade, ela sabe que a melhor coisa a fazer é se guardar para o seu marido. Mas de repente ela começa a andar demais no campo. E o campo deixa ela com fome. E um dia, na primeira conversa com aquele rapaz, nossa, não é tão ruim assim, né? Quem sabe uma entrega? Quem sabe ser? Quem sabe chegou a hora? Quem sabe é o amor da minha vida? E ela se entrega e pede o melhor de Deus pelo pior dessa terra. Você já percebeu? É sempre assim. Quando a gente está com fome, quando a gente não está satisfeito, o que era motivo para a gente quebrar a cara do diabo, o que era motivo para a gente avançar contra o espírito das trevas, o que era motivo para a gente se posicionar e dizer, ei, aqui não tem não. O que era motivo para a gente rejeitar de princípio, a gente fala, faz algum sentido, afinal de contas, qual o problema ver uma pornografia de vez em quando, né? Na verdade, entendeu? Afinal de contas, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mal seria se eu saísse de casa e procurasse uma prostituta. Isso sim seria, mas eu estou aqui em casa sozinho, quietinho. Qual o problema de ver uma pornografia? Uau, cara, eu estou com fome. Não tem problema nenhum. Olha, que mal que tem? Eu sou casado, sou fiel à minha esposa, mas eu estou teclando com aquela mulher, eu estou teclando com aquele rapaz, eu sou fiel à minha esposa, mas a gente está conversando as coisas legais, ele me elogia, ela me levanta, ela me coloca para cima, ela me dá injeção de ânimo, eu estou conversando com ela, o que tem de mais? Uau, cara, cheira bem essa comida. Está com fome, minha irmã, você está com fome. Eu não estou falando que você é um mau caráter, sabe? Eu não estou falando que você tem uma falha imensa de integridade. Eu só estou falando que você está andando com fome. Eu não estou falando que você é a pior pessoa desse mundo. Eu não estou falando que para a sua vida não tem jeito. Eu estou falando que você só está com fome. E por estar com fome, por ter colocado todas as suas expectativas no campo, por não ter conseguido a caça, você voltou para casa dizendo, eu estou faminto, qualquer coisa me serve. Eu não estou dizendo que você é a pior pessoa do mundo. Eu só estou dizendo, entenda isso por favor, você está com fome. Você está com fome. E quando a gente está com fome, a gente começa a agir com instinto. A gente fica irracional. A gente fica animal. A gente age apenas pelo aquilo que nos provoca e não por aquilo que nós pensamos. Um exemplo para você, minha jovem. Eu gosto de ver jovens na igreja, porque é essa geração, como o Paul disse ontem, que vai correr mais rápido que a gente. Puxa vida, se você pudesse evitar, minha jovem, o que vai acontecer? É inofensivo, não é? Mas deixa eu mostrar para você uma coisa. É lógico que você não queria. Eu vou começar de trás para frente. É lógico que você não queria ser mãe solteira de 2 filhos diferentes, de pais diferentes. É lógico que você não queria ter trancado a sua faculdade no meio. É lógico que você não queria estar trabalhando naquele lugar, naquele ambiente horrível, ganhando pouco. É lógico que você não queria essa estrutura de vida na sua vida. Mas sabe quando isso começou? Quando você aceitou aquela tigela que te ofereceram lá atrás. Isso é identidade, isso é destino. Quando a gente não corrige a nossa identidade, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não percebe o nosso direito de primogenitura, a tigela faz algum sentido. A gente troca e o nosso destino é completamente diferente. Tudo começou, o final é mãe solteira, 2 pais diferentes, sem nenhuma faculdade, trancada no meio, trabalhando naquele lugar, baixo salário, altas jornadas de trabalho, situação de miséria, os pais ajudando ainda em casa, fralda tendo que pedir para a mãe comprar, aquela situação, você não queria isso, você não nasceu para isso. Mas tudo começou naquela noite, onde você estava numa balada, faminta por carinho. Foi rejeitada pelo pai, foi rejeitada pela mãe, sentiu um abandono desde criança. E tudo que você quer não é um namorado, você quer um homem que abrace você e diga, eu estou contigo. Por isso que você se relaciona com homens mais velhos, às vezes, para ter a segurança paterna, e não um homem para te amar. Você quer um homem para te cuidar. E você foi na balada. E lá tinha um cara que falou, eu sou o Jacó, eu tenho um prato de lentilha para você, eu sei o seu apetite, eu sei o que você precisa, vem cá que eu vou te dar segurança. E ele ofereceu para você o prato de lentilha. E você comeu. E aí a vida se desgraçou. Seria diferente se você chegasse com o estômago cheio. Aliás, se você tivesse com o estômago cheio, jamais você estaria numa balada, porque balada não é lugar de quem está com o estômago cheio.
Mas se você estivesse com o estômago cheio, e um camaradinho aparecesse na sua faculdade, ou aparecesse na sua universidade, ou aparecesse até no seu colégio, e falasse, eu tenho o que você precisa, está aqui a tigela. Você poderia dizer assim, por acaso, eu sou um cachorro para comer tigela? Por acaso você está achando que eu sou um animal que age por instinto? Por acaso que você vai conseguir me levar para a cama numa lábia tão fraca como essa? Por acaso você acha que eu não sei quem eu sou em Deus, que eu não sei qual é a minha identidade? Por acaso você não sabe que eu sei qual é a minha primogenitura? Por um acaso eu sou um animal para comer ajoelhado da tigela que você está me oferecendo? Sai para lá, rapaz, eu sou filha do rei, eu me sento à mesa do rei, eu me alimento dos manjares do rei, eu tenho a identidade de filha, eu não preciso de tigela, eu tenho o pão da vida que está no meu coração. É isso que a nossa geração precisa, mais pão da vida, menos religião, mais pão da vida, menos programação, mais pão da vida, menos moralismo, mais pão da vida, menos doutrinação, mais pão da vida, menos tirania. O que a nossa geração precisa é mais pão da vida e menos entretenimento, para que eles possam rejeitar as tigelas. Os nossos filhos estão crescendo e nós não precisamos privá-los do que esse mundo vai oferecer, porque vai oferecer, drogas vai chegar, sexo vai chegar, propostas indecentes chegarão. O que nós precisamos ensiná-los é a rejeitar a tigela. Nós não tiramos a tigela do seu focinho, nós não conseguimos tirar a tigela dos seus narizes, mas a gente consegue fazer com que eles escolham a boa parte e rejeitem a tigela e se afastem da tigela para que isso não aconteça. Eu quero continuar com você e já vou encerrar aqui. Versículo 33 diz: Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e se foi. Assim, o Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Assim. Rápido assim. O que eu vejo é que talvez você esteja falando assim, pastor, esse é o típico retrato de alguém imediatista. Chega, come, bebe e volta. Talvez isso aqui está lembrando a sua balada. Não está lembrando a balada? Lembra a balada? Você veio, dançou, comeu, divertiu, bebeu, tomou um porre, cheirou uma carreira e foi. E depois o vazio voltou. A fome volta. A fome sempre volta. Talvez aquele relacionamento, agora vai dar, e foi embora. A fome sempre volta. Talvez aquele emprego que você falou, agora é tudo, foi embora. Talvez aquela igreja que você falou, essa é a igreja dos meus sonhos, esse assim é o pastor, e aí de repente você falou, não, foi embora, passou. Isso acontece conosco o tempo todo. A gente despreza o direito de primogenitura, e você fala, pastor, eu não sou judeu, não sou o filho único de casa, não sou o primeiro filho, não sou filho, sou filha. O que eu tenho a ver? Eu quero lembrar você que todos nós somos primogênitos em Deus, sabia? Todos nós temos uma herança em Deus, sabia? Sim, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros em... Minha irmã, meu irmão, você tem uma linda herança proposta para a sua vida. Uma linda herança proposta para o seu coração. Você é herdeira de Deus, você é herdeiro de Cristo. Você não foi chamado para comer de migalhas na mesa, você foi chamado para sentar ao banquete do rei. Não troque o melhor de Deus pelo pior dessa terra. A sua identidade é filha, sua identidade é filho de Deus. Todos nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Agora eu quero lembrar você de um fato interessante que acontece na Bíblia. Não sei se você percebeu, mas no primeiro caso a gente tem o Esaú sai de casa, volta faminto e entrega a sua primogenitura. Esse é o primeiro caso. Mas tem um outro caso interessante. Lucas capítulo 15, versículo 17. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui estou morrendo de? Primeiro caso. Esaú sai de casa, vai para o campo, fica faminto, volta para casa e entrega seu direito de primogenitura. Segundo caso, filho pródigo. Sai de casa, vai para o campo, gasta todo o seu dinheiro, fica faminto, volta para casa, é acolhido pelo pai, recebe anel no dedo, sandália nos pés e vestimentas novas. Dois casos de filhos que saem de casa,
ficam famintos, perdem tudo, absolutamente tudo. Esaú perdeu a sua dignidade, o filho mais novo perdeu a sua dignidade na parábola do filho pródigo. 2 filhos, mas a Bíblia fala que a gente tem um terceiro filho que saiu de casa também. Olha que interessante isso. Primeiro filho, Esaú, sai de casa, vai para o campo, fica com fome, volta para casa, pede a primogenitura. Segundo filho, sai de casa, vai para o campo, fica com fome, volta para a casa do pai. Terceiro filho, sai de casa, vem para a terra, 40 dias com fome, e o diabo apresenta para ele: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E esse filho não pega a tigela. Esse filho é diferente de todos os outros filhos que saem de casa para comer o pior dessa terra. Esse filho sabe quem ele é, porque quando o diabo diz assim: come dessa tigela, o filho se lembra do que isso aconteceu um versículo anterior: tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus ouviu essa frase. Quando o diabo fala: come a tigela, se está com fome, transforma as pedras em pães, pule do pináculo, proste-se e me adore. Jesus olha para ele e fala assim: arreda-te de mim, Satanás, sai para lá com essa tigela, porque eu sei quem eu sou o filho amado, eu sou o filho amado em que o Pai tem todo o prazer. Eu não preciso das suas tigelas, meu irmão, minha irmã, você não precisa das porcarias desse mundo. A sua realização não está no próximo empreendimento, não está no próximo relacionamento, não está na próxima conquista. Sua realização está na mesa do Rei, em Jesus Cristo, que venceu o diabo, venceu a morte, venceu as trevas e nos colocou assentado à mesa do Rei. Nós somos vencedores dele, amém? Você pode mudar a sua trajetória, pode mudar o seu destino, entendendo que você é filha, é filho. A sua identidade nele vai fazer você rejeitar todas as bandejas que o diabo tem colocado diante do seu nariz e diante dos seus olhos para alterar a sua história. Chega a equipe aqui, por favor. Quero que você se coloque em pé. Eu quero cantar com você essa canção. E eu quero que você... Pode passar para mim, por favor, que eu quero encerrar com esse texto. Pode passar o próximo, Tassi, por favor, isso. Porque aqueles de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele quem? Jesus é o primogênito que não tomou a tigela, irmãos. Jesus é o primogênito que não voltou para a casa do Pai destruído. Jesus é o primogênito que não precisou ser recuperado nessa terra. Jesus é o primogênito dentre os mortos, que mostrou que você, a sua história, a minha vida, todos nós temos valor. E nós não precisamos ser reféns do nosso passado. Nós podemos alterar a nossa vida baseado nessa promessa. Você é filho, você é filha. Você veio essa noite para ouvir isso aqui. Você não é uma má pessoa, tá? Você não é o pior dos homens, o pior das mulheres. Você só estava com fome. Deus sabe que você estava com fome. Deus sabe que você estava com fome. E hoje Ele está falando para você: pode vir, eu tenho anel, tenho sandália, tenho vestimenta para você. E é isso que eu vou fazer na sua vida. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Depois eu quero orar com você. Queridos, esse cântico tem uma linha de identidade fantástico, porque ele diz assim: meu sonho é que todos te reconheçam, saber quem tu és. Quando nós temos essa identidade em Deus, nós sabemos quem Deus é e nós sabemos quem nós somos em Deus. Mas a parte do coro diz: eu vou prosseguir sem olhar para trás. A versão desse cântico, o original em inglês, diz assim, ó: like a rolling stone and a runaway train. Significa o seguinte: como uma pedra que rola ladeira abaixo, não tem como você seguir lá e frear ela. Ou como um trem desgovernado, não tem como você parar, porque ele vai chegar no destino. Ele tem identidade. É assim que nós somos em Deus. E nós declaramos: muralhas vão cair, muralhas vão cair. A muralha que está impedindo você de entender a sua identidade em Deus, e de você seguir sem olhar para trás e seguir para frente. Você está com a letra aí, querida? Beleza?
meu sonho é que todos te reconheçam e saibam o Deus quem tu és, o Deus de amor. Chega pra amor, pro mundo ouvir, grite as muralhas vão cair, vamos todos sem parar. Eu vou prosseguir sem olhar para trás, firmado vou caminhando além. Meu coração se libertou, Deus me levantou e as cadeias da cruz quebrou, me transformou, seguindo vou, liberto sou. Chegou a vez de abandonar conceitos que mudam o evangelho, doutrinas vãs. Ouça o som do avivamento, o som do teu povo clamando. Vamos todos sem parar, eu vou prosseguir sem olhar para trás, firmado vou caminhando além. Meu coração se libertou, Deus me levantou e as cadeias da cruz quebrou, me transformou, seguindo vou, liberto sou. Muralhas vão cair, declare, muralhas vão cair, 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 muralhas vão cair. Eu vou prosseguir sem olhar para trás, firmado vou caminhando além. Meu coração se libertou, Deus me levantou e as cadeias da cruz quebrou, me transformou, seguindo vou, liberto sou. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, me transformou, liberto sou. Aleluia, feche seus olhos. Eu queria que você entendesse quem você é em Deus essa noite, e que as muralhas caíram na sua vida em nome de Jesus, e que você enxergou a sua identidade. Você é filha, você é filho, e você não precisa andar por aí com fome. Ele é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. A Bíblia diz que a alma farta pisa o mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Não deixe sua alma faminta essa noite, meu querido, minha querida. Meu amado irmão, não deixe sua alma faminta. Não corra direto para o campo achando que está tudo lá. Está em Jesus Cristo. Vá para o campo, mas mantenha seu coração em Jesus. Vá para o campo e mantenha-se alimentado da palavra que é Jesus Cristo. Jesus é o sangue que te cobre, é o Pai que te traz de volta e te leva à identidade plena e à primogenitura. Você é filha, você é filho, seu lugar é a mesa. Não é comendo as migalhas, as porcarias, as lentilhas desse mundo. Pai, essa noite esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem entendeu que o lugar dele e dela não é mais na mesa, não é mais na borda da mesa, comendo as migalhas. O lugar deles não é se alimentando de tigelas mal cheirosas ou tigelas de comida rápida. O Senhor nos colocou à mesa, e o lugar desse teu filho e dessa tua filha é lá. Leva esse homem de volta,
Leva essa mulher de volta a essa mesa, ao banquete do Senhor, esse jovem, e faça-nos saber, Deus, que nada nesse mundo compensa a troca pela primogenitura que temos em Cristo, pela presença do Senhor. E a partir de hoje, nós vamos rejeitar as tigelas, as propostas indecentes desse inimigo, sujo e maligno, que tem trazido uma identidade distorcida e um destino miserável a muitos dos nossos irmãos e irmãs. Pai, essa é a noite da restauração, está começando um divisor de águas na nossa história, e nós cremos, Pai, que será diferente. Nós estamos libertos, as muralhas caíram, estamos livres e somos do Senhor, e se somos do Senhor, temos todas as coisas em Ti, vencemos com o Senhor, e por isso aplaudimos o Teu nome e glorificamos o Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por ser filho, por essa mulher ser filha. Obrigado, Senhor, por ter rejeitado a tigela e ter se tornado aquele que é o nosso Salvador. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar mais um minuto? Que eu quero agradecer essa equipe aqui. Quero convidar aí o conselho da igreja que vem aqui à frente, por favor. Nós vamos entregar uma lembrancinha para eles. Eu quero que o conselho da igreja, ficando aqui à frente, entregue uma lembrancinha para cada um deles. Pode entregar aqui. Me ajudem, por favor. Pessoal, oh meu Deus, obrigado, viu? Que pena que foi tão pouco tempo, né? Vocês podiam sair dos trabalhos de vocês e ficar só na obra. Aí eu vou mergulhando do ano que vem, a gente podia fazer o tempo todo com vocês aí. Que bom que vocês aceitaram o convite, tá? Pode subir aqui os meninos aí também dos metais, para a gente poder fazer um agradecimento geral. Estou muito feliz de poder receber vocês. Vocês marcaram a minha vida e tenho certeza que marcaram a vida da nossa igreja também, amém? Irmãos, aquele calor, marcaram a vida da nossa igreja também, amém? Aí, vocês estão vendo que delícia, que bom, tá? E a gente quer entregar uma lembrancinha, entrega para cada um dos presbíteros me ajudarem. Pode entregar para todos. A gente queria entregar uma lembrancinha para mostrar para vocês a nossa gratidão de poder receber. É pouco, é singelo, mas é o símbolo que a gente quer demonstrar da nossa alegria. Cada um pode subir aqui por cima mesmo. Pode entregar para eles. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso, pessoal? Tão bom. Aleluia. Presente especial para vocês levarem. Obrigado, queridos do conselho da nossa igreja. E leve um abraço para a IPI de Dourados, tá? Da IPI de Sertanópolis. E voltem mais vezes aí. Pô, quer falar alguma coisa? O motorista está por aqui, ó. Pode guardar o dele, daí entrega para ele também. Vou entregar um para o motorista. Quer falar alguma coisa aqui, pô? Uma despedida? Eu quero agradecer, irmãos. Privilégio, é um privilégio para nós. Quando nós olhamos o tempo que Deus tem nos disposto o tempo que Deus nos dá de podermos ministrar e podermos deixar nossa casa, nossa igreja, e juntos podemos crescer em Deus. Podemos experimentar. Vocês podem ter certeza que nós crescemos muito. Para nós foi crescimento nesses dias. Foi abundante no amor, no carinho, na receptividade. O pique para nós, até comentei com o pastor Denis, esse domingo aqui foi atípico para todos, porque a gente teve a tarde inteira tranquilo, né? Porque lá não é assim. 2 horas começa o corre-corre, 2 cultos. Mas, graças a Deus nós somos bem recebidos. Eu quero agradecer as casas que nos foram entregues, para podermos descansar pela alimentação, pela estadia, pela receptividade. Que como a proposta do amor de Deus, a grandeza que vem em dobro sobre cada um de vocês, irmãos. Aleluia. Que vem como um renovo, uma onda, um vento que vem sobre essa igreja. Amém. Vocês possam receber muito mais daquilo que vocês deram a nós. Nós agradecemos. Eu quero pedir a essa equipe que todos vão juntos dizer muito obrigado. Todos juntos, vamos lá, queridos? Pode dizer muito obrigado. 1, 2, 3. Muito obrigado. Amém, irmãos. Aleluia. Amém, graças a Deus. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar agradecendo, abençoando a viagem deles. Daqui a pouco eles estão partindo. Ore pela viagem. Continue intercedendo pelos nossos irmãos. E assim, infelizmente eu não pude atender. Eu gosto de atender pedidos, né? E
a Jocelânia, ela veio com um pedido de um saco de laranja, meus irmãos. E a gente queria trazer o saco de laranja para ela, mas não só um, bastante, mas não deu certo. O irmão que ia trazer para nós de Bela Vista acabou não conseguindo lá. Jô, eu prometo mandar esse saco de laranja lá para Dourados, tá bom? E se por um acaso você aí tiver um saco de laranja na sua casa e quiser trazer, antes das 10 eles não saem. Vai lá na casa, busca o saco e dá um para essa moça aqui, que ela passou, viu a laranja, ficou com tanta vontade. A gente, né, mas nós vamos mandar essa laranja para você, tá bom, João? Fica tranquila. Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Pai, muito obrigado pelo ministério Tua Alma Viverá. Que bom estar com eles aqui. Que bom ser parceiros deles no reino do Senhor. Que o Senhor abençoe a entrada e a saída. Prospere o caminhar deles e faça deles prósperos e bem-sucedidos. E que esse tempo que eles dedicaram e gastaram, investiram conosco, possa ser retribuído com surpresas que o Senhor vai conceder ainda essa semana, para cada um deles, no trabalho, na família, na vida, na igreja, na fé. Pai, nós abençoamos e profetizamos sobre eles a Tua alegria, a Tua bênção e Teu cuidado. Guarda a viagem de volta e leva-os, ó Deus, num descanso poderoso, no nome de Jesus. E obrigado por essa noite, por cada um que está aqui conosco, e que o Senhor possa nos levar em paz, e que nós possamos ser também muito abençoados em nome de Jesus. Amém. Então repita assim comigo: eu vou prosseguir. Eu vou vencer. Eu vou voltar amanhã. Isso, então amanhã às 8 horas eu espero você. Vai ser um tempo precioso para a gente adorar o Senhor junto, tá bom? Boa semana, Deus abençoe. Eu vou prosseguir sem olhar para trás, firmado vou.